Olá, iniciamos hoje mais a continuação do que estávamos abordando no curso de JavaScript orientado a objeto, o tutorial de JavaScript orientado a objeto, como vocês podem, como vocês quiserem achar melhor. Vamos falar um pouco sobre orientação a objeto nesse contexto. Né? O que seria orientação a objeto? Que raios é isso? Como se aplica no JavaScript isso? Para a gente conseguir entender, vamos lá para a prática, que na prática vai ficar mais fácil apresentar os conceitos. É claro que qualquer um poderia fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porém tem um diferencial em que uma pessoa com experiência saberá aplicar os conceitos usando toda o arcabouço ali de prática, de como se põe em prática tal conhecimento. Se a gente acessar, qualquer um pode acessar o site do mozilla.org. Lá tem um conceito, um artigo muito interessante sobre orientação a objeto com JavaScript. Então ele passa toda a opção, né, toda a noção do que é um objeto dentro do JavaScript. Nada mais do que uma coleção de dados. São funcionalidades relacionadas, que geralmente elas podem fazer parte de diversas funções e propriedades, em que os propriedades são as variáveis e os métodos são as funções, né? Funções são representadas pelos métodos. Então, através de um exemplo que a gente vai ver agora, que traz um exemplo, né, por exemplo, de declarar uma pessoa, uma variável pessoa em que ele declara como se fosse um objeto. Essas chaves no JavaScript representam um objeto. O colchete representa um array e assim por diante. Se vocês forem revisar aí os conceitos de orientação a objeto, melhor, os conceitos da linguagem em si, que não é o propósito dessa abordagem aqui, então eu vou optar aqui por usar uma máquina virtual em que eu tenho um Debian com configuração de Raspberry Pi aqui, na linha de comando. Eu crio um arquivo aqui no editor de texto qualquer, que é o editor de texto Geane do Linux, e criei aqui para teste esse mesmo conceito do objeto, né? Em que a pessoa é declarada como objeto um vazio. Se eu usar aqui esse termo typeof e pessoa, ele vai mostrar que tipo é essa variável, né? var. Poderia estar declarando com os conceitos let, mais modernos, ou até mesmo como const, seria o ideal, que não faria nenhuma diferença. Vou salvar aqui no terminal, ou se a gente estivesse usando o Visual Studio Code, que é o que vamos fazer no futuro, em aulas futuras, lá tem um terminal também no Visual Studio Code, mas aqui na linha de comando, eu estou dentro da pasta onde eu coloquei aqui JavaScript orientado a objetos, criei esse arquivo JS, javascript.js, né? Vou chamar aqui o Node, para saber qual é a versão do Node que está rodando nessa máquina virtual. Aqui Node menos version. Estou usando essa versão aí do Node, mas ela é suficiente para mim, para esse tipo de exemplo. Claro que eu tenho que atualizar para uma superior. Mas como eu estou trabalhando com pouca memória aqui, eu optei por usar essa. Então, esse exemplo aqui, a gente chama Node, o comando Node, mais o nome do arquivo para que ele execute em linha de comando, né? Essa requisição. Então aqui está mostrando o tipo, que é object. Se fosse simular esse navegador, seria o mesmo princípio. A diferença é que eu vou fechar aqui novamente, você só digitaria do seu teclado F12, ele abriria essa aba de inspecionar o código, né? Que é o que nos interessa. Tem várias abas aqui, inclusive a console, para quem não entende sobre isso. Você pode construir aqui const pessoa é igual objeto vazio. Você vê que ele ouve aqui que o objeto já foi declarado. Então vou dar um refresh na página aqui para que ele não cause esse tipo de problema, né? Console.log
pessoa. Ele mostra aqui toda a estrutura de um objeto JavaScript através dos prototypes aqui, que é uma coisa que vai ser mais avançada que a gente vai considerar. Cada objeto JavaScript ele possui vários métodos já atribuídos a esse tipo de objeto, interpretados pelo navegador. Até aí tudo bem. Então, visto esse pequeno exemplo nada muito didático, né, de que tanto na linha de comando, usando o Node, como no navegador, a gente pode observar como que o JavaScript vai rodar através do comando Node, como vimos ali. Vamos agora entender um pouco mais sobre os métodos, nada mais são funções, e as variáveis que são os atributos do objeto em JavaScript. Vamos até pegar esse exemplo aqui, para trabalharmos no nosso exemplo. Podemos construir da seguinte forma. Vou usar o conceito de const aqui, de constante, porque o conceito de var é um conceito muito antigo, né? Uma atribuição muito antiga. E vamos printar aqui embaixo esse objeto. Seu ponto nome, que é a propriedade da pessoa nome, ele possui um array, né? Uma estrutura de array básica do JavaScript, em que o sobrenome e o nome estão aqui em duas posições. Posição 0, o nome, posição 1 do array, que o array começa de 0 em diante, né? Não da posição 1. A propriedade de idade, um valor fixo inteiro 32. Eu poderia chamar aqui embaixo o objeto pessoa.idade. Poderia chamar também os interesses que a pessoa tem. Não são os interesses como sexo, né? Pessoa.sexo. Também um atributo, pessoa.interesse, pessoa.biografia, né? Bio. Você vê que a biografia era um método, porque você tem uma função anônima aqui, que via navegador, ela vai funcionar o alert. Se eu tentar rodar isso aqui, vamos simular esse erro, não vai funcionar na linha de comando. A gente pode fazer um tratamento sobre isso agora. Vamos testar esse código aqui, que possui o atributo nome, idade, sexo, interesse do tipo array, bio, uma função anônima, em que ela tem uma espécie de alert, recurso do navegador, JavaScript puro e antigo, para exibir as informações de biografia da pessoa. Método de saudação, também é uma função anônima que chama esse alert, mostra oi e o nome da pessoa que foi na posição 0 aqui, primeiro nome, mas eu posso concatenar o sobrenome também. Se formos rodar isso aqui no navegador, a gente vai poder ver que não vai dar erro, porque foi esse exemplo do tutorial lá, ele foi elaborado para rodar em navegador, né? Então vamos aqui na nossa aba que a gente estava já usando, vou recarregar para limpar o que foi feito antes da memória do navegador, do computador. Então vou executar esse camarada aqui. Ele chamou aqui na janela Bob Smith, tem 32 anos de idade, ele gosta de música e esquiar. Ok. Ele chamou a bio. Mas agora a gente vai chamar a saudação. Pessoa.saudação. Em forma de função, né? Método. Olá, oi, eu sou o Bob. Então, corretamente, ele chamou a posição do nome, que é 0. A gente explorar aqui a posição pessoa.nome. A gente vai ver que ele mostra um array com duas posições. Se eu mostrar a posição desse método 0, é o nome Bob, como vocês podem ver aqui. Se mostrar a posição 1, é o sobrenome
Smith. O que a gente pode aprender ainda mais aqui sobre a questão dos objetos no JavaScript, ele permite, por exemplo, chamar a propriedade nome da seguinte forma: pessoa, tanto através de atribuição de ponto, né, como através de chaves de array. Aqui até o autocompletou bio, né? Mas bio é um método, logo ele vai trazer um resultado que a gente quer, vai trazer mais as informações da função. No caso de nome, idade, por exemplo, ele traz o valor 32, que é o que o objeto possui, né? A gente pode, de certa forma, chamar, ou invocar, né? Ou varrer o objeto com dando tipo propriedade em forma de ponto, ou chamar em forma de, por exemplo, aqui, posso colocar a posição 1 dele, que é esquiar, ou a posição 0, que é música. No caso usando uma atribuição de chave, seria a mesma coisa. Interesses. Interesses. Uma sujada aqui. Posição 0, interesses é música. Já no caso, quando é um método, por exemplo, um bio, isso não é possível. Embora ele aceite e só apresente um contexto. Isso é possível através do bio, abre chaves, fica um método mais limpo. Então, retomando aqui a leitura do artigo, para exemplo útil, a gente vai ver a questão de subnames spaces, né? Em que é possível fazer com que um valor de um membro de um objeto seja um outro objeto. Podemos tentar alterar o nome do membro de um array, né? Bob Smith, para nome, primeiro e último nome. Isso a gente pode exemplificar aqui, no nosso exemplo, da seguinte forma, em que a gente cria um objeto e atribuir a ele uma array, atribuir um objeto. Primeiro, os pontos. Segundo, ou sobrenome, né? Primeiro nome e segundo nome. Teria que modificar aqui a estrutura de array do contexto aqui, ponto nome, na verdade, como primeiro, e aqui em vez de chave, ponto segundo. Mesma coisa aqui no outro método de array para objeto, ponto primeiro. E vamos testar aqui no navegador o que vai acontecer. Vamos pegar o código, né, que eu esqueci. Vou pegar o código todo de novo. Vou botar também aqui pessoa, ponto, saudação, eu esqueci. Observa que esse editor de texto aqui, do Linux, o Gianni, ele traz como bloco lógico diferenciado aqui a representação de um método para um atributo. Interessante, né? Saudação. Vamos salvar, executar lá no navegador, só que de forma ainda copiando e colando, depois a gente vê outra forma usando o Express para gerar um servidor web. Esqueci de carregar aqui a página, vai dar conflito. Então deu certo aqui, ó. Bob Smith, tem 32 anos de idade, gosta de música e de esquiar. Olá, sou o Bob. Então agora vamos simular na linha de comando como que isso funcionar, né? Vamos chamar aqui o arquivo, que é o mesmo arquivo que estou testando lá. E vamos simular aqui um erro, um erro no alert. Porque o alert ele realmente é uma estrutura que só vai funcionar em navegadores web. Então como é que podemos tratar esse exemplozinho aqui? Usando a lógica de programação, em que a função recebe um parâmetro
tipo, chamar de tipo dispositivo, né? Tipo dispositivo em português mesmo. Ele recebe um tipo dispositivo, ele vai retornar um alert, para ele não pular de alguma forma a estrutura. Eu vou botar um controlador lógico, recebe e verifica se ele é igual a 1. O que ele faz? Se ele for igual a 1, em vez de disparar um alert, pelo nosso caso aqui, a gente vai estar com o console, vamos usar a estrutura de console.log do JavaScript. É claro, né, para que ele não pule essa linha e passe para cá, vamos colocar um return aqui. Vamos usar essa mesma estrutura aqui embaixo, só que mudando só o conteúdo do console. Dá uma melhorada nesse código aqui. Vou copiar esse resultado aqui. Apagar toda essa estrutura aqui, que é do outro método. Colar aqui, salvar. Agora a gente pode executar direto na linha de comando aqui, apagando o que deu ruim. E temos outro problema. Qual será esse problema? Eu não passei o parâmetro que ele está esperando, né? Logo ele vai se comportar como um navegador. Então tem que passar aqui embaixo para esse caso aqui, um aqui e um aqui no método que recebe um parâmetro. Salvar e testar agora. Vai dar certo. Tipo de dispositivo não definido. Eu esqueci de definir no segundo método o parâmetro tipo de dispositivo. Vamos corrigir isso aí. Você pode observar que a programação ela tem muito conceito, esse conceito aí, lá, Bob Smith, lá, é o primeiro alert que a gente vê no navegador. Eu sou Bob. Se pegarmos essa mesma estrutura de código, agora, testar no navegador, temos uma particularidade aqui que tem que ser feita antes de executar o navegador. Ou seja, para executar o navegador, não preciso passar nada aqui. Identify pessoa já foi declarada. Esqueci de dar o refresh na página, se não me engano. Então vamos mandar de novo aqui. Opa, não aconteceu nada porque eu esqueci de passar o parâmetro. Então agora ele está funcionando mesmo com a alteração que a gente fez. Colocando a lógica para aceitar tanto linha de comando como o navegador. Outro conceito que a gente vai ver aqui de forma forçada, né, que é setar de forma forçada membros do objeto. Podemos também setar ou atualizar o valor de membros do objeto simplesmente declarando o membro que queremos setar usando a anotação do ponto ou colchete. Um dos exemplos seria esse aqui. Como é que aplicaríamos um exemplo semelhante para entender? Vamos lá no navegador, que seria de uma forma mais rápida entender esse conceito aqui. Eu vou apagar esse aqui e pessoa. Por exemplo, pessoa, ponto. Idade, vamos dizer agora que essa pessoa, a idade dela não é mais 32, a idade dela agora é 36. Quando eu faço isso, eu modifico na memória o valor da idade. Né? Agora, quando eu for imprimir idade, ele vai retornar 136 em vez de 32, que era o que estava antes. Ou seja, de forma forçada, você declarou o tipo, né, o valor daquela propriedade
do objeto. Podemos também ver que o mesmo se aplica se caso fosse do tipo array. No caso aqui da pessoa idade, temos a pessoa nome, por exemplo. Você acabar tendo que imprimir o nome, por exemplo. Sabemos que o primeiro nome dele é Bob. Mas já temos uma falha de segurança muito grave aí nessa forma de JavaScript comportar os métodos, em que ele permite modificar as propriedades do método, melhor, as propriedades do objeto. Eu posso muito bem agora, na console aqui primeiro, e depois pessoa, ponto nome, ponto sobrenome, melhor, ponto primeiro nome, né? É igual a Roberto. E aqui embaixo eu printar de novo ele. Deixa eu ver que vai ter uma alteração de um nome para o outro. Para mim pular a linha é só segurar o Shift mais Enter. Ele pula a linha no console, no navegador. Aí acontece. Antes de eu atribuir, o nome era Bob. Depois que eu atribuir ao primeiro nome, Roberto, agora passou a ser Roberto. Se eu tentar só imprimir agora Roberto, melhor, o primeiro nome, está armazenado em memória agora só Roberto. Outro conceito importante que deve ser estudado na orientação objeto da JavaScript é o que significa o this, né? Então a gente reparou que se usarmos o this, e usamos ele aqui nesse exemplo, tanto aqui como aqui, o this nada mais é que referência à própria classe, ou seja, eu mesmo, né, a própria classe diz, esta classe contém este atributo, ou a própria classe contém este método, e assim por diante. Então esse é o conceito do this, tanto em JavaScript como em PHP e em algumas outras linguagens aí. Contém esse conceito de this. This é uma palavra-chave, né, que se refere ao objeto atual em que o código está sendo escrito. Nesse caso, se refere à pessoa. Então, por que não simplesmente escrever pessoa? Porque você verá no artigo, não aqui, né, mas em outras aulas, sobre a de objeto, quando começamos a criar funções construtoras, etc., o this é muito útil. Sempre ele se assegurará que os valores corretos estão sendo usados quando o contexto membro muda. Então vamos ilustrar aqui, um exemplo aqui, um par de objetos pessoas, né? Onde tem a pessoa 1 e a pessoa 2. Então cada pessoa a gente vai observar que cada pessoa vai ter sua particularidade na memória, né, de cada variável. Aqui nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente pode copiar aqui e testar direto no navegador. Eu vou apagar esse cara aqui. Que pessoa, tem variável pessoa 1, pessoa 2. Aqui pessoa 1 ponto nome igual a Cris. E pessoa 2 ponto nome igual a Brian. Então a particularidade dessa pessoa, ou seja, diz nome essa pessoa. Esse é o significado, o contexto geral do uso do this para cada objeto criado. Adentrando mais e resumindo, a matéria vai dizendo sobre o que você tem usado objetos o tempo todo, né? Então, além desses exemplos aí, a gente pode ver que todas as vezes que trabalhamos num exemplo que usa uma API interna do navegador, o objeto JavaScript, estamos usando objetos. O próprio console.log é um objeto, né? Se formos pensar bem. Revisando aqui tudo que o objeto console.log é o método log, é o método que recebe parâmetros que printam
determinados conteúdos variáveis que você cria objetos. É isso que o artigo está querendo dizer, na prática. Né? Então, usando os métodos de string, como existe o próprio split, né? O split que quebra uma variável, ou na verdade um texto, a partir, ele divide um texto a partir da vírgula. A gente pode até exemplificar esse exemplo aqui, né? Do que eles estão falando. Vamos colocar esse exemplo para não tomar muito tempo, a aula não ficar muito longa. Por exemplo, eu tenho uma variável min_string já declarada antes, que ela é igual a casa, mesa, tirar o espaço, mesa, cadeira. Se eu der um console, imprimir, né? Esse minha string, meu texto, né? O que ele vai trazer aqui? Eu esqueci de atribuir a variável. Ele não armazenou aqui o split, né? Então eu tenho uma segunda variável chamada var, ar de array, né? String, o array de string, também dessa forma. Aqui embaixo eu vou chamar ele. Ele vai transformar essa variável aqui, ele vai pegar tudo que está aqui e armazenar aqui dentro. Da forma que eu estava fazendo, ele só estava printando o conteúdo que foi declarado aqui em cima. Então, a string. Agora sim, vai conseguir ver que ele transforma uma string separada por vírgula, some com essa vírgula e separa em forma de array. Agora o arstring, essa variável arstring, né? arstring, ela tem várias posições. Na posição 0 é casa, e assim subsequentemente. 1, mesa, e 2, cadeira. Então, basicamente, esse é o conceito de orientação a objeto mais básico, né? Falta muita coisa ainda para a gente ver, que é muito abrangente, mas esse seria o conceito. Espero que tenham gostado. Até logo.